Olá, meus amigos, estamos aqui novamente para estudarmos um capítulo do Evangelho. O capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 19, a fé que transporta montanhas, o poder da fé. Eu, o Sérgio, vou fazer as preces de abertura e de encerramento. A Vânia fará a leitura do capítulo e o Fábio fará os comentários. Então, meus irmãos, queridos amigos, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre maior, que nos acompanha sempre em todos os momentos de alegria, de aflição, né? A espiritualidade maior, iluminados espíritos de luz, apóstolos do Cristo. Amparai-nos nesse Evangelho, para que o entendimento seja pleno, para realizarmos com fé todas as nossas tarefas de caridade junto aos nossos irmãos necessitados. Assim como eles, nós somos carentes do poder da fé. Que assim seja. Pois bem, meus irmãos, esse é o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, e o subtítulo é O Poder da Fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-lhe de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, esse saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus respondeu: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha: transporte-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Está grafado em Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas quanto nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação, de que se aproveitam os adversários que se têm de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que sente na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de se chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Em um como em outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque, tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza, quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Cumpre não confundir a fé com a presunção.
A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhes vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhes são infligidos. O poder da fé se demonstra, de modo direto e especial, na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tido antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhais fé. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Olá, meu nome é Vânia, eu sou da Casa dos Espíritos de Campinas e gostaria de refletir um pouquinho com vocês sobre esse trecho do Evangelho, do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, no item O Poder da Fé, que foi lido pelo Fábio. Vamos então refletir sobre esse trecho em que Jesus nos alerta que a fé remove montanhas. Nessa passagem, ele diz que quem tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, muito pequeno, terá a capacidade de remover as montanhas. Montanhas aqui representando as nossas dificuldades, aquelas que todos estamos sujeitos, as resistências, os preconceitos, o egoísmo, o orgulho, também as nossas limitações, as nossas imperfeições, os nossos defeitos, muitas vezes parecendo ser intransponíveis. Mas a quem tem fé, a fé divina que falamos, aquela orientada na crença de que tudo está sob os olhos e o poder de Deus e que todos somos dotados de força suficiente para atravessar essas dificuldades e as provações, desde que confiemos em nós mesmos e na misericórdia divina. Para termos fé, é preciso crer. Crer realmente. E para crer, é preciso compreender. Já que a fé cega nos leva a muitos erros, a muitos equívocos e muitas vezes até o fanatismo. A fé raciocinada, como foi defendida por Kardec, não rejeita a razão, prende-se à verdade, é aliada da razão. Ela se dá como uma base sólida para a nossa crença e faz com que encaremos o progresso e a ciência em qualquer tempo. Jesus nos diz ainda que tudo é possível àquele que tem fé, demonstrando assim a importância desse sentimento, mas também nos alerta que a fé sem obras não vale nada. Não adianta nós lermos a Bíblia, as obras de Kardec, outros textos, mensagens, se todo esse conhecimento não for aplicado para a nossa mudança, para a mudança do nosso interior. Se não modificarmos o nosso íntimo, se não nos voltarmos para o nosso próximo. Assim, entendemos que a fé deve ser seguida de uma transformação. Quanto mais estivermos transformados espiritualmente,
maior será a nossa capacidade de ter a fé e o amor verdadeiros, o amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Muito obrigada. Fiquem todos na paz de Deus e de Jesus. Que assim seja. Bem, meus irmãos, após essa leitura edificante, que trata de um assunto tão belo e tão importante, que a partir da fé que realizamos tantos atos de caridade, de amor, é tudo um conjunto, não é mesmo? Eu vou fazer a prece de encerramento, querendo que vocês recebam a luz de Jesus, que tenham paz nos seus corações e principalmente muita fé, que é o que precisamos, é o nosso sustentáculo, um deles, né, para seguirmos em frente. Vamos elevar nosso pensamento novamente ao nosso Mestre, ao Jesus, a toda essa energia iluminada que Ele nos fornece. Queridos irmãos, encarnados e desencarnados, aprendemos que o poder da fé nos eleva a Deus e nos aproxima do exemplo de Jesus, e que a fé nos fortaleça para ultrapassarmos os obstáculos que se interpõem em nosso caminho evolutivo. Na prática do amor e da caridade, a fé é necessária, e assim honramos o sacrifício de Jesus para conosco. Que assim seja. Muito obrigado. Até um próximo encontro. Que a paz de Cristo esteja com vocês.